grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o sol e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e olha o ar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti, por mim, mas ressuscitou sobre a morte, triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olá, estamos iniciando mais um culto. Quero convidar você para que nos acompanhe no dia de hoje para ouvir a palavra de Deus, ouvir a respeito do resgate feito por Jesus Cristo. Quando nós ainda éramos inimigos, pecadores, Deus enviou o seu Filho para que morresse e nos salvasse. Que Deus abençoe a tua participação e que este momento seja edificante na tua vida. Vamos iniciar o nosso culto invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós faremos a nossa confissão de pecado, reafirmando o nosso batismo. O batismo que recebemos ainda quando éramos bebês, quando a água e a palavra tocou a nossa cabeça e ali o sacerdote disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como confissão dos nossos pecados, como confissão da nossa fé, nós reafirmamos o nosso batismo. Peço que você acompanhe conosco este momento. No santo batismo recebemos perdão dos nossos pecados e uma nova vida em Jesus Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, como diz o apóstolo Paulo. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Reafirmemos, pois, esta fé, renunciando o diabo e todas as suas obras e confessando o Deus triuno. E aí eu pergunto para vocês, e vocês podem responder aí da sua casa. Renunciais o diabo e todas as suas obras e todo o seu procedimento? Renunciamos. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho? Sim, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Você crê no Espírito Santo? Sim, cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Estás verdadeiramente arrependido de todos os teus pecados, e é o teu sincero e firme propósito de continuar firme nesta fé e na promessa do teu voto batismal, fazendo uso abundante dos meios da graça e vivendo dignamente segundo o Evangelho de Jesus Cristo? Sim, com a graça de Deus. Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te regenerou pela água e pelo Espírito, te perdoe todos os teus pecados e te fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que alegria é poder reafirmar, ser relembrado do dia do nosso batismo, que foi o momento em que o Senhor nos tornou seus filhos, nos adotou, nos deu uma nova vida, nos colocou na sua família da fé. Que alegria ser chamados de filhos de Deus, resgatados por Ele. Queremos ouvir a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 100. Salmo de número 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quero convidar você para que nós oremos neste dia. Vigia sobre nós, ó Senhor, Pai Celestial, e preserva-nos de todo perigo que possa acontecer ao corpo e à alma. Concede-nos a graça de receber o teu cuidado e estar sob a tua proteção. Guarda e abençoa a tua igreja e a esta tua congregação e a cada uma das pessoas que nos assistem. Lembra-te graciosamente em tua misericórdia daqueles que estão enfermos, em necessidade e perigo. Tem compaixão de toda a humanidade, Senhor, e quando vier a nossa noite final, concede que também nós adormeçamos em tua paz, para acordarmos em tua glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós ouviremos agora a leitura do livro de Êxodo, bem no início de nossas Bíblias, Êxodo capítulo 19, dos versículos 2 até o versículo 8. Agora que nós estamos no segundo domingo de Pentecostes, tempo comum, tempo da igreja, tempo em que a igreja propaga, anuncia a mensagem do Salvador, a mensagem daquele que veio para nos tornar de inimigos em amigos dele. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e o trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor
as palavras do povo. A próxima leitura que nós iremos ouvir é a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 6 a 15. Texto esse que vai falar da obra de Deus em nosso favor e também servirá como base para a nossa meditação de hoje. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vem, revela em teu ensino
Agora iremos ouvir a leitura do Santo Evangelho, Evangelista Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 até o capítulo 10, no versículo 8, quando temos ali os 12 discípulos, os 12 apóstolos que são enviados a anunciar a mensagem do reino, a chegada do reino. Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama, em seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama, em seu perdão sempre salvará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Um dos personagens que temos em meio a uma guerra é o inimigo. Inimigo é aquele que está em oposição, que causa mal, que é oponente. Ele defende um território, defende um pensamento,
se coloca em posição contrária e causa mal para aquele que está do outro lado da trincheira. Na história, nações e exércitos lutaram por vezes unidos contra inimigos em comum, como por exemplo o comunismo no passado, o nazismo também na Segunda Guerra Mundial. Muitas batalhas ocorreram, muitas batalhas. Há quem diga que hoje, nesse período, e até o motivo pelo qual nós temos feito o culto de forma remota, né, por conta do distanciamento, há quem diga que hoje nós vivemos uma guerra. Um pouco diferente, já que o mundo todo faz parte dela. Temos um inimigo em comum que se espalha. Alguns até subestimam o poder desse inimigo invisível aos olhos, mas ele sorrateiramente tem ganhado algumas batalhas. Tem ainda algumas pessoas que, em seus relacionamentos, elegem inimigos. Pessoas que eventualmente lhe causaram mal, que fizeram alguma coisa que ela não gostou, e por vários outros motivos, algumas pessoas têm inimigos na sua caminhada de vida. Inimigos não se dão, não se relacionam, inimigos querem o fim do seu oponente. Inimigo não quer diálogo, não quer conciliação. Mas será que sempre foi assim? Há uma história que virou até filme, lançado em 2006, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Uma certa noite, soldados que eram inimigos se deram uma trégua. Naquela noite não houve luta. Eles compartilharam da comida, jogaram futebol, se divertiram. Houve um tempo de paz em meio à guerra. Isso mesmo, a guerra não havia acabado. Mas aqueles soldados se uniram naquela noite e nos dias seguintes. Inimigos, rivais, oponentes, compartilharam um tempo de graça, um tempo de celebração. Talvez você se pergunte, mas o que fez com que eles se unissem em meio à guerra? A resposta é um pouco peculiar e até muito significativa para você que crê, para você que é cristão. Naquela noite, nas trincheiras alemãs, os soldados entoaram uma canção e o silêncio pairou. Assim que eles terminaram, a trincheira britânica começou a entoar a mesma canção. Não porque eles tivessem entendido a letra que os alemães cantavam, mas porque eles reconheceram a melodia. Naquela noite, nos dias seguintes, não ouviram-se tiros. Aqueles dois grupos de inimigos se uniram, celebraram. Aquela noite era a noite de Natal. Os soldados alemães não resistiram à alegria do Natal e cantaram a música Noite Feliz. Os soldados britânicos que conheceram a melodia também cantaram a música Noite Feliz. A história do nascimento do Salvador uniu aqueles dois grupos que eram inimigos. Foi uma noite de festa, foi uma noite de alegria. A fé no Salvador nos mostra que ela está acima das divisões, acima da guerra, acima do ódio. Está acima de nossa nacionalidade, está acima de qualquer tipo de segregação ou divisão que nós motivamos e incentivamos em nossa vida. A palavra de Deus fala também em diversos momentos em guerra e inimigos, e a epístola de Paulo, ela traz também essa linguagem. E Paulo foi incisivo, dizendo assim, ele incluindo-se junto com aqueles que receberam a carta, dizendo que nós somos inimigos, não inimigos entre si, mas eles eram inimigos. Inimigos de quem? Talvez a gente se pergunte. Inimigos de Deus. E o motivo dessa inimizade está na própria palavra de Deus, que diz assim: as iniquidades, os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. O pecado é o que te separa, que te faz
inimigo do Pai. Pois enquanto Deus é santo, justo e não tolera o mal, vocês nasceram na iniquidade e em pecado foram concebidos pelas suas mães. O ser humano está diametralmente no rumo contrário da vontade de Deus. O ser humano é inimigo da vontade de Deus. Nasce pecador, escolhe o mal, ignora a vontade de Deus, se aninha na trincheira inimiga. O mal se revela, esse mal que habita no ser humano se revela de diversas formas na vida humana. Lembrando que o mal é multifacetado, ele se apresenta de diversas formas: orgulho, egoísmo, rancor, ódio, ganância, avareza e dentre outros. Ou quando se desonra uma autoridade, né? A autoridade é aquela pessoa que está acima de você, seja pai, professor, uma autoridade pública. O pecado está ali. Mas também no caminho inverso, quando tendo oportunidade você ignora a necessidade e o sofrimento do seu próximo, daquele que, entre aspas, está abaixo de você socialmente falando. O ser humano caminha a passos largos para tudo que é contrário à vontade de Deus. Contudo, Deus não quer ser teu inimigo. Deus não quer que você seja o seu oponente. Você não é um objeto ou uma coisa sem valor que Deus descartaria à toa. Você tem valor, mas não por você mesmo. Não ache que é você que tem valor pelo que você é, pelo que você tem. Não, não. Você tem valor aos olhos do Pai porque você foi uma criação dele. Você foi algo que ele pensou para ser feito. Ele quer te resgatar, quer te tornar de inimigo em amigo dele. Ele que conhece a tua fraqueza, que conhece o teu pecado, que te chama ao arrependimento para que você mude de rumo, para que você abandone a trincheira inimiga, achando que você está livre, está em paz, quando na verdade você é cativo nessa trincheira. Imagina você que é pai, você que é mãe, você que sofre quando um filho seu te desrespeita ou te ignora, alguém que foi gerado na vida de vocês, na vida familiar. Agora imagina o sentimento do Criador. Ele que olha para a sua criação, viu que a sua criação era boa e perfeita, e essa criação se rebela contra ele, o trata como inimigo, se torna exatamente o contrário daquilo pelo qual Deus havia criado para ser. Imagina você pai, você mãe, com o olhar de Deus, né? Já que os pais e as mães estão no lugar de Deus na vida dos filhos, né? São a representação, a máscara de Deus. Agora imagina Deus. Se já dói em nós, imagina no coração do Pai. Há de fato muita batalha, muita rivalidade acontecendo na relação do homem com Deus. E uma batalha ainda muito maior, da qual nós fazemos parte, não tanto como soldados lutando numa trincheira, mas como alguém a ser conquistado ou mantido, e alguém para ser resgatado. Conquistado, mantido pelo diabo do seu lado, que quer te manter cativo sob as suas mãos e por fim te levar à condenação junto com ele. Mas não se engane, ele não está fazendo isso porque gosta de você ou quer a tua companhia. Não, ele nem se importa com você. O que o diabo quer é ferir o Pai, quando ele conquista alguém, quando ele mantém alguém do seu lado. Nós que nascemos filhos da ira como os demais, se nós nos mantivéssemos do lado da trincheira, ele estaria feliz, não porque eventualmente a pessoa está do lado dele, mas porque ele feriria aquele a quem ele tem rancor, ódio, aquele a quem ele quer ferir com todas as suas ações.
ao próprio Pai, que enviou o seu Filho, o Filho que venceu a batalha sobre ele, venceu a guerra. O diabo é quem, na verdade, é nosso inimigo. As Escrituras se referem a ele dessa forma. É o diabo que é nosso inimigo. Por mais que muitos em sua vida acreditem que vivem uma vida de liberdade, de paz, quando não percebem que estão no caminho que leva à morte. Contudo, Deus quer te resgatar. Deus quer resgatar você deste lado, deste local de inimigo, de oponente. Você é alvo do Pai, você que nasceu na trincheira inimiga. Você que escolhe o que é mal, que acredita ser livre, mas que na verdade é escravo do pecado, do diabo e da morte que está chegando. Deus enviou Jesus para vencer a guerra por ti, para te resgatar, para te tirar do poder do diabo, do pecado e da morte. Jesus foi enviado para te dar e para te resgatar. Jesus quer te dar a verdadeira liberdade, a verdadeira vida. Jesus, o exército de um homem só, se fez homem para assumir o teu lugar de condenação. Ele veio para pagar o teu resgate. Ele se colocou em teu lugar, pagou a tua dívida, a tua pena. Paulo escreve assim: porque se nós, quando inimigos, no passado para aqueles que creem, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, na cruz do Calvário, nós somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele que desde a ressurreição, desde aquele domingo de Páscoa, está vivo. E vivo reina sobre toda a criação, sobre todo o universo. A morte de Jesus te livrou do cativeiro do diabo, além de te resgatar da escravidão do pecado. Você pode, por meio da fé e da ação do Espírito Santo, lutar contra o mal que você tem cometido. Pelo auxílio do Espírito Santo, por meio da fé em Jesus Cristo, você pode lutar com o mal que você tem cometido, deixar para trás tudo aquilo que é vergonhoso que você tem feito, tem pensado, tem falado e tem agido. Tudo aquilo que causa mal, não só para ti, mas também para o teu próximo. Porque em Cristo e com Ele, você é livre, não mais escravo do pecado. Na sua morte, você tem perdão. Na morte de Cristo, você tem perdão. E aquele que outrora foi, ou nós imaginávamos ser o nosso inimigo, agora nos torna seus amigos. Nos chama para junto de si, para sermos seus amigos. Em Cristo você é reconciliado com o Pai. Em Cristo você é reconciliado com Deus. Em Cristo você conhece o amor do Pai. Não um Pai inimigo que quer a tua destruição, mas que com amor quer o teu resgate e a tua salvação. Está escrito assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos nas trincheiras inimigas, não como soldados, mas como cativos na outra trincheira. Jesus morreu para pagar o nosso resgate, para que nós tornássemos ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é estar ao lado do Pai, que é estar sobre a sua graça, que é estar sob o seu amor. Em Cristo vemos o amor de Deus. Em Cristo vemos o amor do Pai. Ele que entrega a sua vida por aqueles que lutavam do outro lado. Aqueles que estavam do outro lado zombando. Ele reconcilia e a sua reconciliação traz paz. Jesus entregou a sua vida por ti. O inimigo se tornou amigo. Houve um preço para que isso acontecesse. Cruz.
cruz do Calvário. Então veio uma trégua, um tempo após a maior de todas as guerras que já aconteceu. E quando todos achavam que essa guerra havia sido perdida, no terceiro dia Jesus ressuscitou para mostrar que está vivo, que Ele te guarda, que Ele te dá um caminho de salvação, um caminho de vida eterna. Nesse momento, essa vitória transformou toda a história. Não há mais guerra. Não somos mais inimigos de Deus. Por meio de Cristo e em Cristo, não somos mais inimigos de Deus. Porém, não se enganem, mesmo tendo perdido a guerra, o diabo continua agindo em pequenas batalhas. O diabo continua agindo para te distanciar, para te tornar cativo novamente, para te tirar do caminho da salvação, para te distanciar de Jesus Cristo. E ele tem feito isso todos os dias. E ele tem feito isso a todo momento. Assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no dia D os aliados venceram o nazismo, mas ainda assim ficaram focos de batalhas em lugares remotos. Mesmo tendo vencido a guerra, ainda haviam focos de batalhas. Chegou o grande dia V, o dia da vitória, quando ninguém mais era prisioneiro, ninguém mais sofria com a guerra e o nazismo havia sido vencido em todos os cantos. Em todos os cantos. Entre parênteses aqui, a gente ainda tem visto alguns focos aí no noticiário de pessoas que se intitulam nazistas, extrema-direita, enfim, totalmente fora da realidade, totalmente segregacional, totalmente divisor entre pessoas. Não há vida nesse caminho. Todo ser humano é alvo do nosso amor. Fecha parênteses. Nós também teremos o nosso dia V, que é a segunda vinda do nosso Senhor. Segunda vinda do nosso Senhor, o qual nós aguardamos com os olhos fitos ao céu. Esperamos, ansiosos, agindo nesse mundo. Já ouvimos o que Jesus enviou-nos para fazer, o que Êxodo falou a respeito da nossa atividade nesse mundo, mas ainda assim nós esperamos o Senhor, esperamos o dia da vitória. O diabo ainda tenta manter cativo a muitos. Ele ainda tenta manter cativos a muitos. Desses, muitos que acreditam ser livres. Muitos que acreditam ser livres. E nessa vida, não há liberdade plena. Ou nós somos conduzidos pelo diabo, ou nós somos conduzidos por Jesus, por meio da fé nele. Não há um meio termo. Alguém pode até imaginar que seja livre, que não se importe, que não está nem aí para isso. Mas provavelmente não perceba que ele é cativo do lado inimigo. Outros que acham que são sábios, que por causa da sua prosperidade não precisam de nada disso. E aí, nesse ponto é que você entra na batalha. Não para guerrear, não como soldado para atirar no inimigo e eliminar ele. Muito pelo contrário, como um vigia e levando um alerta para aqueles que continuam cativos pelo pecado, pelo diabo, e seguem para um caminho de morte, alertando aos que estão envoltos em perigo, revelar a eles o caminho contrário, o caminho daquele que resgata, não um caminho de morte como eles seguem. Esse é o tempo de trégua, esse é o tempo da graça, como nós costumamos chamar na igreja, o tempo da graça. O que é o tempo da graça? Esse é o tempo em que você pode compartilhar refeições, jogar futebol, ter momentos de lazer, conviver com aqueles que acreditam
que acham que Jesus é seu inimigo. Você tem esse momento agora, assim como aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial, quando houve tréguas. Nós estamos nesse tempo de tréguas, quando por meio da nossa celebração, por meio do nosso louvor, por meio do nosso testemunho, pessoas podem ser chamadas, resgatadas, levadas ao caminho de salvação. Hoje é como se estivéssemos naquela noite da Primeira Guerra Mundial. Ainda há batalhas que podem nos alcançar, ainda há muitas batalhas. Mas as pessoas na outra trincheira são, na verdade, alvos do resgate de Deus. Não vemos como oponentes, mas o vemos como um alvo do amor, da misericórdia e do resgate de Jesus Cristo. Assim como na Primeira Guerra celebraram o nascimento de Jesus, olha que irônico, Jesus trouxe paz no meio de uma guerra. E a reconciliação de Jesus traz paz na nossa relação com Deus, mas também na nossa relação com o próximo. Nós celebramos também o nascimento de Jesus. Vai ser lá em dezembro, no Natal, espero que a gente esteja reunido. Mas não só o nascimento, como a sua vida, a sua morte e principalmente a sua ressurreição, vitoriosa ressurreição. A guerra foi vencida. Na cruz, a vitória nos é dada por Cristo na ressurreição dos mortos. Agora somos portadores dessa mensagem. Um reino de sacerdotes. Sacerdotes que intercedem, que anunciam o caminho de salvação. Agora esse é o nosso tempo. Intencionalmente nós iremos viver dessa forma. Dentro das nossas vocações, anunciando o Deus que nos resgatou. Somos enviados ao resgate de muitos, daqueles que são como ovelhas sem pastor, que estão perdidos, anunciando a vitória de Jesus a todos os cantos, a todas as pessoas, a todos os lugares onde ainda hajam prisioneiros do pecado, do diabo e da morte. Hoje é como se fosse aquela noite de Natal. Não é bem noite de Natal, mas é dia de celebrar a vitória de Jesus, a sua ressurreição, o nosso Salvador, que nos tornou de inimigos em seus amigos, em parte da sua família. Ele que se tornou o nosso melhor e mais precioso amigo. Em Jesus, amigo, temos. Nele nós esperamos. Nele nós somos libertos do cativeiro. Que Jesus esteja contigo, que Ele acompanhe a sua caminhada, que o Espírito Santo use os teus lábios para resgatar mais pessoas que estão distantes do Senhor. Amém. Durante o culto, este é um momento em que os cristãos, que os membros da congregação trazem as suas ofertas até o altar. Por conta de todo o contexto que estamos vivendo, as ofertas não podem ser trazidas ao altar. Mas mesmo assim, como resposta ao amor e ao cuidado de Deus, nós podemos ofertar. A diretoria disponibiliza a conta corrente para que você faça a sua oferta. Aqui um recado especial para os membros, para que façam a sua oferta para a manutenção da igreja. Para aqueles que nos assistem, que não são membros da congregação e que eventualmente estão aqui próximos à nossa congregação, o convite para que você venha, celebre conosco e conheça o ensino a respeito da oferta, que em nada tem a ver com barganha, que em nada tem a ver com troca ou dar a oferta para ganhar algo em troca. Não, nós como cristãos, nós ofertamos porque já ganhamos. Nós ofertamos para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Nós ofertamos para que muitos sejam resgatados pelo Evangelho. Também aqueles que nos assistem, que fazem parte de outra congregação, oferte na sua congregação. Mantenha a obra e o anúncio da palavra na sua congregação.
Quero convidar a todos para que neste momento a gente ore a Deus, fale com Ele em nossa oração geral. Aqueles que se sentirem confortáveis, fechem os seus olhos, unam as suas mãos e orem comigo. E eventualmente no seu coração, se houver algum pedido em especial por alguém, ore junto. Inclua essa pessoa aí mentalmente, fale com Deus também, porque Deus atende a oração de todos aqueles que creem no Salvador Jesus Cristo e que por meio dele oram. Vamos orar. Amado Pai Celestial, Tu enviastes o Teu Filho para ser o nosso Salvador. Teu Filho enviou apóstolos e discípulos para que pregassem e proclamassem a palavra. E ela chegou até nós e agora Tu nos envias para que sejamos proclamadores da Tua salvação. Auxilia-nos, Senhor, para que cumpramos o nosso sacerdócio cristão, que além de falar do Teu amor, sejamos instrumentos Teus a agir em nossa vida com amor para com o nosso próximo, em todas as suas necessidades, em tudo que é a nossa responsabilidade. Pai eterno, Tu fizeste a Tua igreja chegar até nós por meio dos missionários luteranos. Agradecemos por cada um dos Teus enviados. Rogamos, Senhor, que abençoes a Tua igreja no mundo, abençoes a Igreja Luterana do Brasil, abençoe os distritos e suas congregações, mantenha o Teu Santo Espírito sobre os pastores e membros, para que assim a mensagem do resgate efetuado por Jesus Cristo seja conhecido em todos os cantos. Pai querido, Tu que cuidas dos que sofrem e ampara os necessitados, dispensamos a Ti os irmãos enfermos, dá-lhes força e paciência nesse período. Rogamos também pelos enfermos pela Covid-19 e por seus familiares que sofrem por não poder visitar e dar assistência a eles. Protege-nos de sermos infectados por este vírus e desperta a mente dos cientistas e pesquisadores para que encontrem uma vacina eficaz e capaz de conter o avanço da pandemia. Encoraja a todos a seguir firmes e confiantes na Tua santa vontade, a qual nem sempre entendemos. Ensina-nos a viver a Tua vontade para descansarmos sob a Tua graça. Lembramos, neste momento de oração, do Nelson, também da Dona Angelita, da recuperação do pai da Ana Lúcia. Pedimos, Senhor, por cada um deles e também por todos aqueles que neste momento em seu coração lembram de pessoas queridas, pessoas, seus familiares. Pedimos, amado Deus, atende e ouve a nossa oração. Olhai, Pai benigno, pelos viciados e por suas famílias, pelos abandonados e suas famílias. Ampare as viúvas, dá alento aos órfãos, protege o Teu povo de violência, até mesmo da violência dentro de casa. Pai bondoso, pedimos Tuas bênçãos materiais e espirituais sobre os irmãos que completaram mais um ano de vida. Cuida de cada um deles, dá-lhes confiança em Ti e em Teu cuidado. Fortalece-lhes a fé no Salvador Jesus Cristo e supre-os em todas as suas necessidades, conforme o Teu querer. Pai, Tu nos formaste a fé, Tu nos chamaste a fé em Jesus Cristo para a salvação. Rogamos pelas ovelhas dispersas de nossa congregação, que a Tua palavra e o Teu evangelho estejam semeados nos corações. Rogamos que não Te esqueças daqueles que deixaram a fé. Chama-os novamente para ouvir a Tua voz. Não permitas que neste tempo nossos irmãos esfriem a sua fé e o seu amor por Ti, Senhor. Desperta-nos para que compartilhemos uns com os outros as alegrias e as dificuldades, encontrando assim o reflexo do Teu gracioso amor. Além disso, que o Teu Santo Espírito nos guie e que sejamos instrumentos em Tuas mãos para falar a palavra certa e o que Tuas ovelhas dispersas precisam ouvir. Tudo isso Te pedimos e agradecemos em nome e por ordem do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Amém. Neste momento, nós queremos relembrar e falar de alguém muito especial para a nossa congregação. Alguém que o Senhor, nosso Deus, levou para junto de si. Quero ler a nota biográfica e também fazer uma oração neste momento. Foi da vontade de nosso bondoso Deus chamar da presente vida o nosso irmão Silvio Rai. Nascido no dia 16 de julho de 1948, em Palmeira, Paraná. Filho de Durval Afonso Rai e Henriqueta da Cruz Rai, de quem ele herdou a sua fé, de quem ele foi, por meio de quem ele foi instruído na fé cristã. Ambos ele reencontra na vida eterna. Foi recebido no reino de Deus pelo santo batismo no dia 5 de setembro de 1948. Casou-se com Eliene Louise França Rai no dia 27 de maio de 1973. Matrimônio que Deus abençoou com 2 filhos. O mais velho, Alex Rai, falecido, que também reencontra o seu pai na eternidade, e Silvia Valquíria França Rai. Faleceu no dia 7 de junho deste ano, 2020, às 6h04, e ele estava em tratamento, estava tratando de uma anemia, de uma pneumonia bacteriana, e também estava sofrendo com arritmia cardíaca. Alcançou a idade de 71 anos, 10 meses e 20 dias. Pranteiam a sua morte, a sua esposa, a Leninha, sua filha, Silvinha, seus 2 netos, Rafaela Luiz Rai de Gouveia e Thor Falcone Santana Rai. Também seu genro, Rafael Capelo de Gouveia, 4 irmãos que ainda vivem e outros que ele reencontra na eternidade, outros 2 que estão também na eternidade com ele, além de amigos, familiares e, obviamente, os irmãos da congregação. Vamos orar. Ó Deus, Senhor da vida e da morte, Tu reduzes o ser humano ao pó, do qual foi formado e para o qual deve voltar. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que durante a sua vida, a vida do nosso irmão Silvio Rai, Tu concedestes, ele que agora está adormecido, especialmente pela graça de haveres levado ao conhecimento do Teu amado Filho Jesus Cristo, conforme os familiares e todas as pessoas que o conheceram, o viram testemunhando. Amado Deus, conforta os familiares e todos aqueles que neste momento sofrem, que estão chorando, que estão entristecidos por conta da perda do seu filho, do seu esposo, do seu irmão, do seu amigo Silvio Rai. Conforta-os com teu amor e anima-os com a doce esperança do feliz reencontro na gloriosa ressurreição e na vida eterna, lugar para o qual nós voltamos os nossos olhos e esperamos ansiosamente por este momento, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria e finalmente sejamos salvos, para estarmos juntos com todos aqueles que se foram, crendo no Senhor. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um culto feito de forma remota, e como tenho dito nas outras semanas, estou à disposição para visitas extraordinárias, lembrando de todos os cuidados que precisamos ter. Há um movimento de abertura já na sociedade, nas cidades, de retomada da economia, mas é importante que nós, como igreja, sejamos prudentes nesse momento, para que como igreja nós não coloquemos em risco a vida de nenhum dos nossos irmãos. Então, na medida do possível, quando houver segurança, em contato aí com a diretoria da congregação, nós teremos novamente os nossos cultos presenciais. Além disso, na semana passada, no momento de despedida do seu Silvio Rai, apenas a família e o pastor estavam presentes. A intenção é que logo que possível, logo que nós tenhamos um momento favorável, nós façamos uma celebração de ação de graças pela vida do seu Silvio Rai, agradecendo a Deus pela presença dele em nosso meio, pelo seu testemunho, por ele ter deixado essa herança da fé para sua esposa, para sua filha, também deixado para os seus netos, e que esse testemunho da fé se perpetue de geração em geração, para que todos nós celebremos na eternidade. Então, no tempo em que estiver tudo favorável, nós teremos este momento de celebração e ação de graças pela vida do seu Silvio Rai. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para você com amor e te dê a paz. Amém.